Boa noite, eu sou a professora Marília, sou de Londrina, trabalho com educação já há mais de 25 anos. Muito obrigada, professor Jardel. Eu que agradeço esse convite de compartilhar, né, as coisas que a gente faz, a nossa metodologia, as nossas práticas. Desde 2018, que quando meu patrão chegou e falou assim para mim, Marília, o que você acha da gente aplicar metodologias ativas no colégio? Eu fiquei muito feliz por ser escolhida, claro, né? E porque também eu sempre fui uma professora um pouco fora da casinha, eu gostava de fazer coisas diferentes, eu era muito observadora com os meus alunos. Eu topei o desafio. Nós estávamos em setembro e eu terminei aquele ano aplicando uma parte das metodologias ativas que até então era pouco conhecida aqui em Londrina, né? Eu comecei, então, com aprendizagem em pares, depois eu, com a ajuda de uma TI do colégio, que era a técnica de informática, a Alessandra, eu entrei para a rotação por estações, que eu achei maravilhoso, mas nessa época todo mundo tudo era muito confuso, a gente achava que rotação por estações era o aluno em casa, uma parte do aluno em casa, uma parte no colégio, e não tem nada a ver, depois a gente viu. E deu muito certo. Então, o que eu fiz? Eu me matriculei numa universidade de Minas Gerais, porque só lá tinha esse curso ainda. Fiz o curso de metodologias ativas 3 meses e descobri que, sim, tem centenas de metodologias ativas para a gente aplicar. E naquele ano que eu apliquei, eu aprendi muito comigo mesma e com os meus alunos, porque tem turma que gosta de determinadas coisas e tem turmas que gostam de outras coisas, né? Aquela primeira turma que eu peguei para aplicar metodologias ativas, eles gostavam muito de jogos. Então, foi muito fácil, né? Eu tinha bingo dos verbos, o bingo da multiplicação. Nós inventamos um jogo, Volta ao Mundo, que era com multiplicação também, que as crianças davam uma volta pela sala e eu falava a tabela, né? Quem acertava, quem desse a volta na carteira toda, na sala toda, era o vencedor dessa volta ao mundo. Quando foi 2019 que eu peguei a segunda turma, eu tive um choque de realidade, porque daí a turma já não gostava de jogos. Então, nada do que eu fazia dava certo. E foi onde eu comecei, então, a fazer cursos. Eu não sei se vocês seguem a Se Liga Prof, a Emily. Eu fiz muitos cursos com ela sobre metodologias ativas, sobre storytelling, sobre a cultura digital, vários cursos mesmo. Então, gente, para a gente aplicar a metodologia ativa, em primeiro lugar, você tem que saber, você tem que conhecer a turma que você tem. Se a tua turma é apta a quê? A jogos, a contação de história, a trabalhar com grupos, porque, assim, às vezes tem gente que não gosta de trabalhar em grupos, né? Mas isso aí faz parte, você tem que ensinar o aluno. E outra coisa, eu descobri também que o aluno, ele gosta muito mais de aprender com os próprios colegas, talvez, do que ouvir a professora. E eu tirei muito proveito disso. E o professor, eu sim, eu sempre colocava uma coisinha a mais, né? Eu fazia uma brincadeira, um coração, e aí veio a ideia de abrir o canal, que até então era pessoal, meu canal passou a se chamar Metodologias Afetivas, porque eu unia a afetividade com a metodologia ativa. É muito comum, Mirlande, ter alguém que se recusa a trabalhar em grupo. No começo você respeita, porque assim, não adianta você obrigar o seu aluno. Você tem que alcançar o coração desse aluno. Ele tem que ver com os próprios olhos o quanto é satisfatório para a turma que se reúne e para quem aprende. Mas a gente vai estimulando, a gente vai sim. Mas eu, no começo, eu não obrigo a nada, né? Porque eu penso que a gente tem mais é que convencer o aluno, né? E é o que eles vão encontrar na vida. Sim, eu costumo dizer para eles assim, ó, você tem regras que você vai ter que seguir, certo? Quando eu entro dentro de um ônibus, eu tenho
que saber que os mais velhos têm que se sentar, os deficientes têm que se sentar, e se eu estiver em boas condições, eu tenho que ficar em pé. Isso é lei da vida. Aí tem gente que não faz isso. É o que acontece dentro de uma sala de aula, gente. Tem gente que não vai entender e tem criança que não vai fazer. Nós vemos hoje aí muitas famílias que são famílias que terceirizam, né, a educação dos filhos. Então, o filho vem para a nossa sala de aula sem aquele ensinamento básico. Muitos deles não têm aquele ensinamento básico do que sabe o que é certo, mas também se não fizer, tudo bem. Então, eu acho que a gente tem, sim, parte nesse processo, sabe? De ensinar o que é correto, de falar para ele, olha, eu não vou obrigar, mas olha como que é bacana, né? E assim, aí eu faço com 2, com 3, quem gosta mais eu já faço com 4, e a gente vai intermediando. Eu quero dividir com vocês aqui, eu fiz uns slides, conversei com a professora Luana, e eu fiz uns slides para conversar com vocês. Na verdade, eu aprendi a apresentar slide, gente, na época da pandemia, porque na época da pandemia eu acho que todos nós sofremos muito, né? Nós tivemos que aprender na marra o que era dar aula por um computador, quais eram as teclas que funcionavam, quais teclas que eram atalho. A gente teve que aprender e não podia nem sair de casa para que alguém pudesse ensinar. Então, foi uma época muito difícil para todos nós, eu acredito. Mas, passando essa época, eu parei de fazer a apresentação, gente. Então, se eu errar aqui de novo, porque eu estou tentando ainda, espera um pouquinho que eu vou fazer aqui a apresentação de uns slides para vocês. Olha, vocês estão conseguindo ver? Então, beleza? Sim, tá certinho. Tá. Então, metodologias ativas ou afetivas, né? Na verdade, os dois. As duas coisas. As duas coisas. Porque a metodologia ativa, ela funciona, ela agrada o aluno, mas, gente, não existe aprendizado se não tiver afetividade. Quando eu estudei para ser professora, quase 30 anos atrás, eu já tinha um professor, um psicólogo, que dizia isso. Não pode haver aprendizagem se não houver afetividade, porque o aluno, se ele gosta do professor, ele aprende, se ele não gosta, desculpa, a gente não vai aprender. Agora, tem aluno que já não quer aprender por si, né? Já é dele, já é o perfil dele. Então, o conselho que eu dou para vocês também, não coloquem culpa nas suas costas que não lhe cabem, né? Então, assim, são as duas coisas, metodologia ativa e afetiva não importa, o que importa é você utilizar esse vínculo afetivo para melhorar o ensino-aprendizagem, porque também, gente, tem professor que confunde. Ser afetivo não é beijar, abraçar, não é só isso, né? Ser afetivo é você praticar a escutativa, é você ouvir o que seu aluno tem para dizer. Você não é, o personagem principal da sua sala de aula, você media, né? Você não pode ter essa arrogância de falar, não, eu sei tudo, eu estou te falando porque é assim que tem que ser. Eu acredito que nós, como professores, a gente conhece a turma que a gente tem. Quando eu pego a minha turma, a primeira coisa que eu faço é levar para fora, levo lá para o pátio, a gente conversa, fala da vida, fala dos pais, fala da família, de irmãos, de cachorrinho, de bichinho, o que você gosta, o que você não gosta. Gente, eu perco a manhã inteira, mas eu acho que isso é muito importante, né? O vínculo emocional, ele deixa a criança mais aberta para aprender. Então, você pode utilizar atividades interativas, brincadeiras, jogos, storytelling, aprendizagem em grupos, né? Pares, rotações, ou o que você puder perceber para o seu aluno, que aquilo atinge o seu aluno, tá? Aqui, ó, eu tenho 5 tópicos que são muito importantes que eu considero super importantes para uma aprendizagem afetiva. Você tem que ter um olhar diferenciado, como eu já falei. Tem que estar atento, tem que observar. Gente, o trabalho de professor é cansativo,
É igual mãe quando educa, você tem que ficar repetindo, repetindo, é muito cansativo. Mas a gente, como alguém falou aí agora há pouco, a gente tem que respeitar, né? Eles estão ali para aprender, você para ensinar, mas tem que haver respeito, né? Você tem que. Eu vou falar, gente, depois a gente faz as perguntas e conversa, tá? Porque como eu não estou conseguindo ver vocês, eu não vou conseguir ler os comentários. Luana, se você quiser interromper, por favor, tá? Ok. Você tem que despertar a curiosidade do seu aluno. O aluno curioso, gente, você consegue muita coisa. Então, por exemplo, quando eu entro para falar sobre temas do corpo humano, eu sempre começo perguntando: ai, João, mas que olhos lindos você tem. Nossa, ô João, mas você sabe o que é responsável por você, por esse seu olhar, é, pelo seu paladar? Então, eu começo jogando perguntas e eles vão respondendo. A gente faz brincadeiras, eu faço jogos. Depois que eu fiz os jogos, depois que eu faço cartazes com eles, depois de tudo isso, eu entro com o conteúdo, com o conceito do conteúdo. Mas eu gosto de provocar muita curiosidade nos meus alunos. Eu falo para eles fazerem pesquisa sobre determinadas coisas, separo em grupos, cada um faz uma pesquisa. Um faz sobre o coração, outro faz sobre o estômago, sem falar nome de sistema, sem falar nome de nada. Outro faz sobre a corrente sanguínea, outro sobre o cérebro, e cada turma apresenta para o outro. E depois disso tudo a gente leva. Quando você vai falar sobre os sistemas, eles já estão sempre por dentro do assunto, né? E você tem que usar também a nossa realidade, né? É o que eu falei, pratique escutativa. Eu costumo dizer para minha coordenadora que quando eu faço reunião de pais, eu entendo o que cada aluno meu faz ou a prática de cada aluno meu dentro de sala de aula. Então, a gente tem que ter esse olhar também. Uso e abuso dos recursos, gente. Tem coisas que são tão simples, eu vou mostrar para vocês, coisas que... Aí você pode falar assim para mim, teve uma formação que eu fiz que a professora falou assim, mas o nosso tempo é tão insano, né? Nosso tempo é curto. Mas, gente, pegar um livro e passar o conteúdo, ou você pegar um recurso e você pegar 2 saquinhos lá, você vai pegar teu livro, vai falar sobre o sistema respiratório. Você não pode, ao invés de ler o livro, pegar uma cartolina rápido ali, colocar 2 saquinhos, soprar e falar sobre o sistema respiratório? Então, assim, tem que ter um pouquinho de dedicação nossa também. E assim você pode alcançar o coração do seu aluno, acredito eu. Tem sido assim para mim. Queria mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz, tá? Gosto muito de caderno interativo. Vocês podem ver aqui, eu trabalhei o substantivo. E, gente, não é tudo eu que faço, não. Eu pesquiso. Esse Pinterest aí tem um monte de coisas que você pode pegar os xerox, né? As meninas sempre dispõem, não esquecendo, óbvio. Todos os xerox que eu pego, eu sempre menciono, né? Quem fez, quem foi o criador, se foi eu. No caso, esse recurso que eu fiz aqui para classes e ordens, foi eu que fiz. Mas aqui o do substantivo para o caderno interativo, não. O astrolado, cada um pegou o seu transferidor, cada um construiu o seu, e a gente saiu para o pátio, nós medimos a altura, a gente fez várias experiências com esse astrolábio. Então, assim, tudo isso, gente, enriquece a aula, e a criança chega na casa dela, contando coisas para os pais, explicando, sabe? É muito bacana. Eu sou muito apaixonada por esse tipo de recurso. E aí teve alguém que falou para mim assim que circo, a escola não é circo e o professor não é palhaço. Mas tudo depende do teu ponto de vista. Eu acredito que o professor que ele não se aventura, que ele não construir possibilidade de fazer coisas diferentes, ele não quer enfrentar o novo e ele não vai evoluir. Não tem como. Professor, ele tem que estudar o resto da vida dele, porque as coisas, esse mundo volátil nosso, as coisas mudam tanto. Quem não estuda, quem não se preocupa, fica para trás. Vocês sabem aí, vocês estão com esse grupo aí, né? A Josilda acabou de falar que ela aprendeu muito, que ela evoluiu como pessoa. É para isso que a gente se reúne.
É para isso que a gente compartilha, né? Para a gente poder ajudar uns aos outros, porque a gente precisa dessa troca, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, gente, ser professor é inventar, reinventar, é ser criativo, é sim ser palhaço, é ser mágico, ser artista, é uma peça teatral que ela deve ser lembrada pelos alunos dela. Aí você pode, então, falar assim para mim, e o professor que é sério? Tudo bem, gente, não tem problema. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Eu, professora Marília, sou assim, mas outro professor que é sério, ele pode aplicar as metodologias ativas da mesma forma, né? Ele pode fazer, ele não precisa chegar bagunçando na sala de aula ou falando nada, mas ele pode fazer uma rotação por estações, ele pode fazer uma aprendizagem em dupla, em trios, né? Ele pode fazer cartazes, os alunos construírem cartazes junto com ele. Então, isso aqui que vocês estão vendo, nós levamos 3 meses para fazer. O que eu fiz? Pegamos um avental de TNT para cada criança, e com as impressões dos sistemas do corpo humano, eles na aula Maker, eles iam pintando e colando nesse avental. E quando nós fechamos o projeto, nós fizemos uma exposição, tá? Cada criança colocou o cérebro na sua cabeça e colocou o seu avental. Então, foi assim, tivemos o caderno interativo sobre o sistema nervoso. Caderno interativo, gente, é assim, ó. O caderno interativo é o caderno que interage com o seu aluno. Então, quando a gente falou sobre o cérebro, sobre o sistema circulatório, eles colavam no caderno, por exemplo, o cérebro, e são partes que são recortadas que você pode levantar e escrever embaixo, tá? Então, quando eles colaram o sistema respiratório, eles levantavam o pulmão, escrevia o nome de cada coisa. O coração, escrevia lá, artéria, ventrículo. Então, caderno interativo, aquele primeiro que eu mostrei, tem lá substantivos, tem substantivo composto, substantivo próprio. E embaixo, a criança levanta daquilo, e embaixo ela escreve o que ela acha que é o substantivo composto, substantivo próprio, tá? Então, lá no meu Instagram, tem todos os cadernos que eu fiz. Olha, aqui, mudou o slide? Deixa eu ver. Agora eu vou ficar olhando para ver se mudou. Aí. Ó, tá? O ensino não precisa ser chato. Aqui eu trouxe para vocês, eu gosto muito de trabalhar com isso aí, de verdade ou mentira. Você vai falar a independência do Brasil. Então, eu chego lá para o meu aluno e falo assim para ele. Foi um índio que descobriu o Brasil no dia 7 de setembro. Verdade ou mentira? E vou fazendo perguntas, entre elas verdadeiras ou outras mentirosas, e vão fazendo perguntas e a turma começa a se agitar, porque todo mundo, eles não querem, ninguém quer errar, todo mundo quer acertar, né? Esse verdade ou mentira, você pode fazer post-its, colar, eu sempre colo no meu quadro. Vocês estão vendo aqui, ó, um quadro interativo que eu falei para vocês. Quadro interativo, palavras escondidas, passe a bomba. Eu gosto muito de fazer quadro interativo nas revisões. Então, vamos lá fazer uma revisão de português. Verbo, o que é verbo? Então, todos os conceitos eu coloco em papéis coloridos por dentro e deixo lá. Só que no meio de alguns papéis eu coloco uma bomba. Então, quem pega a bomba, passa a bomba para outro responder. Então, assim, são formas de você fazer revisão e de você trazer a turma para poder participar. Porque não tem nada mais chato, eu acho, do que você pegar uma revisão, principalmente quando é história, que eles não gostam, geografia, né? Eles não gostam de fazer essas revisões, então eu procuro fazer storytelling, eu procuro fazer jogos. Aqui vocês estão vendo um exemplo do múltiplo. Quando eu fui ensinar o múltiplo, eu coloquei no quadro o jogo do ping-pong, né? Que os múltiplos de 2, os múltiplos de 2 eu colocava pin, os de 3 eu colocava pan, e eles tinham que falar rapidamente
sem falar o múltiplo, eles iriam falar pim, pam, ou se fosse o múltiplo de 2 e de 3, eles falavam pim, pam, pum. Então, assim, são coisas que fazem os alunos se interessarem por aquilo que você está falando, você chama a atenção do seu aluno, né? Eu acredito que tão importante quanto as metodologias que a gente utiliza no nosso cotidiano é o espaço de afeto que você ocupa na construção do conhecimento, tá? E para terminar, eu coloquei aqui, né, só para fechar mesmo os slides, tá? Que eu acredito muito nessa frase, gente, que a educação, ela não transforma o mundo. Quem transforma o mundo são as pessoas, né? A educação, ela muda as pessoas. Então, aí você pode perguntar para mim, mas então ela não acaba transformando o mundo? Depende da pessoa que recebeu essa educação, né? Vai depender da pessoa que recebeu essa educação. Vocês me perguntaram sobre caderno interativo e quadro interativo. Esse ano passado, na minha escola, nós começamos uma turma que gostava muito de competições. E o quadro interativo, você pode fazer tanto com o seu aluno, ele pode construir junto com você, ou você, em uma aula complementar, deixar o quadro pronto, e o aluno chega na sala e fala, que é isso? Nossa, né? E você fala, mas o que você está achando que é? Ah, deixa eu ler. Então, lê. O que você achou? O que você pensa que a professora quer dizer com isso que ela escreveu no quadro? Então, assim, o quadro interativo faz com que a criança, antes de copiar o que ela deve copiar no caderno, que ela já se aproprie desse conhecimento, para que na hora que ela for copiar, ela tenha consciência daquilo que ela está fazendo, porque é muito difícil você passar uma coisa no quadro e o aluno está lá, gente, quando você pega o caderno, muitas vezes ele nem sabe o que ele escreveu. Eu fico muito triste com isso, né? Então, por isso que eu gosto muito dessas atividades interativas, onde o aluno também faz parte dessa construção. Rotação por estações. Eu gosto muito de trabalhar a rotação por estações, porque eu acho que o aluno, ele não fica entediado, né? Então, eu nunca faço mais do que 4. Às vezes eu coloco computadores e às vezes não. Meu colégio, ele é muito ligado na informática, mas então eles gostam quando a gente coloca computador. Mas dependendo daquilo que você vai trabalhar, ele não traz aquilo que é programado, que você programou, sabe? Aí a criança tem que construir mesmo para ela escrever, porque assim, a criança quando escreve, a fixação é maior, né? Quando ele digita, já pode falar, né? E assim, pegando teu gancho aí da escrita, que é uma coisa que eu tenho procurado fazer nas minhas turmas, eles precisam escrever, porque eles escrevem muito mal. Muito Então, mal. eles precisam, a gente tem que fazer alguma coisa em sala, em casa não, que em casa não vem, em sala, para que eles escrevam, porque é uma geração que não sabe escrever. Você vê erros absurdos de palavras corriqueiras e sendo escritas de maneira incorreta. Então, mesmo que seja uma coisa mais arcaica, mas a gente precisa criar alguma estratégia, alguma coisa que esses meninos registrem, que eles escrevam, além de ser uma forma de aprender, como você mesma falou. Você sabe que o quadro interativo, ele me ajuda muito. Então, eu quero escrever, estamos estudando o verbo. A criança precisa escrever o conceito dos verbos no seu caderno. Eu chamo um aluno para o quadro. Eu chamo outro e falo, olha, você vai editar o que ele vai escrever. Gente, não é sempre, porque senão a gente vai ficar com o verbo o ano inteiro, né? Ele começa. Aí eu falo, muito bem, então vamos lá, vamos agora para o caderno. E aí eu gosto, então, de fazer essas atividades interativas. Por quê? Nem o aluno escreve muito, mas ele escreve o principal, que é o conceito, né? Que é o conceito. Não, você tem que ver como os alunos não acreditam quando você vai ensinar o gerundismo, eles não acreditam que aquilo é errado.
Eles chegam a falar que o livro está errado. Que como que pode a gente não poder falar, tá falando, e eu tenho que ensinar, porque está no livro, né? Eu não posso passar batido. Mas eles não aceitam. Então, para mim, eu tenho a impressão que essa nossa geração, eles acreditam que a forma correta de falar para eles é totalmente alienígena. Eles gostam de falar errado, tudo abreviado. Então, assim, gente, ó, o que eu faço no primeiro dia de aula quando a gente conversou? Aquela primeira semana, né? Vamos fazer a abertura de um caderno. Já vamos fazer os nossos combinados. Eu vi lá que a Se Liga Prof colocou um combinado que eu amei, eu adorei. É um contrato, praticamente. Você não pode fazer isso. Então, o que é aceitável? Vamos escrever lá o que é aceitável. Você está doente, não entregou a tarefa, né? Você faltou porque teve que ir ao médico. Porque, assim, parece que as mães adoram levar os filhos aos médicos no momento que ele está na sala de aula. Então, é um tal de entra e sai, pelo menos na minha escola é assim, gente. Parece que não é levado muito a sério, sabe? Então, eu gosto de fazer esse contrato. E o que é inegociável? Erros ortográficos. Gente, inegociável. Vai escrever de novo e vai arrumar. Tem que arrumar. Né? Eu acredito, tem que arrumar. Então, é como você falou, né? Eles escrevem mal, eles não dão bola para aquilo que eles estão escrevendo. Então, assim, o caderno interativo, gente, ajuda muito, tá? Ajuda muito. Nessa construção aí, nessa escrita, para eles terem prazer. Agora, tem dia que eles vão estar cansados, tem dia que eles não vão estar afim, né? Então, assim, não tem desculpa, eu acredito. Tem muita coisa na internet hoje para a gente poder fazer, para a gente poder utilizar. Gente, vocês querem um exemplo bem bobo mesmo? Que, assim, em 2018, eu estava ensinando para o meu quinto ano, eu sou professora de... eu também tenho, professor Jardel. Você sabe que andam querendo isso, né? Eu acho que vai ser o fim de tudo, vai ser o fim de tudo. Em 2018, eu estava ensinando frações para os meus alunos. Eu tinha uns 6 alunos que não conseguiam aprender fração de uma quantidade. Nossa, era muito difícil para eles. E naquela época, passava muito estava passando filme da Mulher Maravilha, dos Vingadores, né? A minha turma já era muito queriam não, mas nem com pizza, nem com chocolate. Não conseguiam, na hora de colocar no caderno, era uma dor de cabeça danada. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, gente, cara, o que a Mulher Maravilha faz quando ela está nervosa, quando ela fica brava? Ela dá murro no chão. Então, dá murro no chão. 2 pontos, dá murro no chão. Quando ela vai lutar, ela faz o quê? Ela levanta e cruza os braceletes. Eu falei, gente, é isso, fração de uma quantidade, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, Mulher Maravilha, pronto. Vocês não vão esquecer nunca mais. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E passamos aquela semana inteira fazendo isso. Gente, até hoje eu sou conhecida como Mulher Maravilha na escola por conta disso. Esses alunos meus, que estão já no Fundo 2, eles falam para os professores deles, a professora Maria ensinou a gente a Mulher Maravilha, mas que Mulher Maravilha é essa? Então, assim, tem coisa que, sabe, faz a diferença, né? Tem coisa que faz a diferença. Pode falar, Sueli. Boa noite, pessoal. Desculpem aí estar tão caladinha. Veja o seguinte, essa situação que a senhora colocou aí, ela é bem apropriada, né? E, assim, ensinar língua portuguesa não é uma responsabilidade só do professor de língua portuguesa, né? Até porque ela é a ferramenta de trabalho como um ser social de qualquer outra pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por exemplo, a estrutura natural de uma oração é sujeito mais verbo mais complemento. Então, usando essa sua mesma colocação, eu costumo usar frases engraçadas
para representar as coisas. Então, por exemplo, sujeito mais verbo mais complemento é sou vaidoso convencido. Boa. E aí, toda hora que eu faço a estrutura que eu quero que o aluno identifique, ele vai logo atrás do sou vaidoso convencido. Né? Então, não precisa muita coisa para você fazer uma metodologia ativa. Não. Em linguagem, eu tenho visto o seguinte, não é que o aluno não queira escrever. No meu contexto, eu acho isso. Como professor de língua portuguesa, ele até gosta de escrever. O nosso jovem hoje lê até mais do que nós líamos antes. Só que o que está faltando para eles é um direcionamento melhor para isso. Né? Então, eles acham que assistir TikTok é leitura, que isso e aquilo e tal. Então, você tem que usar essa função para explicar a ele aquilo que o Jardel falou agora, qual é a função social da linguagem. E aí ele começa a ter cuidado, porque quando ele sabe que a linguagem é o cartão de visita dele enquanto ser social, ele compreende que ele precisa falar direito, senão ele vai perder em argumentação. E aí ele vai perder oportunidades, ele vai fechar portas. Dentro desse contexto, isso que a senhora falou é muito apropriado, porque realmente é muito simples, não precisa complicar, já foi do tempo daqueles conceitos antigos. Todas as vezes que você quiser trabalhar língua portuguesa e você separar a gramática do contexto, você vai ter problema, meu amigo. Vai. Você vai ter problema, porque o aluno não está querendo colecionar gramáticas, ele está querendo saber a aplicabilidade da gramática. E quando você ensina isso a ele de uma forma muito simples, ele vê que a língua portuguesa não é tão difícil. Né? Porque o pessoal diz, o português é muito difícil, o inglês é mais fácil. É mais fácil para quem? Porque o pessoal lá da Inglaterra deve ter dificuldade para aprender a alfabetizar também. E é isso que você precisa entender, colocar para o aluno, não é ele desvalorizar a tua língua, mas é você saber usar essa língua como uma apropriação de identidade social. Ele precisa conhecer os nuances dessa língua e suas variedades, logicamente. Sim. Desculpe aí ter atrapalhado. Imagina, gente, nós estamos aqui para compartilhar mesmo e para a gente trocar ideias, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, Sueli, o sonho deles é serem youtuber, né? Eu falei, gente, como que você quer ser um youtuber se você não sabe nem escrever, nem falar? Você acha que você, para ser youtuber, você vai poder falar de qualquer jeito? Você não vai... Como que você vai se comunicar? Youtuber é comunicação. Você tem que saber se comunicar com quem você quer falar. Sabe por quê? Se você não souber se comunicar, o teu canal vai, azedar. Pronto. Já todo mundo já quer aprender a escrever e falar bonito. Então, assim, eu procuro explorar a realidade deles, sabe? Eu procuro saber o que ele gosta, porque é ali que eu vou pegar, sabe? Então você quer ser youtuber? Tá, então se prepara. Você vai ter que cuidar de um canal, você vai ter que cuidar dos seus seguidores, você vai escrever muito, não pensa que você não vai escrever nada, você vai falar muito e vai ter que falar bem, porque se ninguém te entender e ninguém te ouvir, ninguém volta. Você vai ter que chamar a atenção do teu seguidor, porque senão ele não volta. Você está achando que está fácil? Trata de estudar, meu filho, porque senão você não vai conseguir, não. Pronto. Então, sabe? Então, como você disse, é simples, gente. Metodologia ativa, as pessoas acham que você tem que... não, sabe? Não conheço essa técnica, professor. Caixa mágica? Será que eu conheço? Sim. Onde guardam as letras? Eu inventei essa técnica. Então por isso que eu não conheço. Passa para cá, então, que eu já quero fazer. Depois eu boto para vocês aí, eu boto lá no link, lá no grupo, lá para as gurias verem também, elas rebatem aí para os outros grupos aí. É bem interessante, eles entenderam separação silábica, não confunde separação silábica com monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Eu criei uma estratégia que funciona bem, dá até para fazer com copinhos também, não precisa ser caixa. Eu chamo de caixa mágica porque na hora que eu risco no quadro eu faço como se fosse formato de caixinha. É bem interessante, assim, eles se apropriaram com uma rapidez, assim, bem... Achei bem interessante a técnica. Inclusive, nos slides, tem aí uma foto que eu acho que eu não falei sobre ela. O que eu fiz? Eu imprimi várias sílabas para K, Fé, Gá,
céu, fá, cá, várias sílabas, mas centenas delas, e coloquei dentro de uma caixa. Aí eu ia ensinar de sílaba, trissílaba, monossílaba. Eu pedi para as crianças que eles manuseassem aquelas sílabas e falassem para mim o que eles achavam que eu ia pedir para eles. Então, eles falaram assim, vamos formar a palavra. Óbvio, né? Porque já quinto ano, viram um monte de sílabas, deduziram que ia formar a palavra. Tá, mas que palavras eu vou pedir para vocês formarem? Eu acho que é feminina. Não, eu acho que é masculina. Eu acho que é nome de gente. Eu falei, então tá, então vocês vão formar palavras no quadro, peguem aí a fita crepe e vão colando no quadro. Fiz grupos, né, 5 grupos, e cada grupo foi montando as suas palavras. Então, tinha lá matemática, música, café, leite, pão, mão, unha. Formamos palavras, tá. E como que vocês acham que a gente pode separar essas palavras? De novo, eles voltaram com masculino e feminino. Não, mas eu não quero masculino e feminino, eu quero uma outra forma de vocês dividirem essas palavras. Então, assim, eles foram falando, e até que um deles, sempre tem os mais espertinhos, né, que falaram assim, já sei, é pela quantidade de sílaba. Tá, e quais são as quantidades de sílaba? E daí eles discutiam entre si, saíam umas abobrinhas lá, né, e chegavam num contexto. E foram separando, fizeram uma fila com 2 sílabas, outra com 3, outra com 4. E aí eu entrei com o conceito das palavras de sílabas, trissílabas. Dentro desse conceito, eu já entrei com a sílaba tônica, porque eu falei, agora é o momento, eu não ia entrar nesse conceito, mas agora é o momento, já que eles separaram, já que eles estão sabendo. Aí eles brincavam de chamar a palavra lá na porta, como se ela tivesse fugido, sabe? Então, assim, foi uma coisa bem bacana, professor, que eu fiz aquele dia, e que surgiu um resultado, assim, que eu não esperava, muito importante, e eu fiquei, assim, muito feliz mesmo, sabe? Porque, e guardei. Então, aquilo, quando você falou de caixa mágica, eu já pensei nisso, sabe? Mas, né, eu estou curiosa, depois eu vou querer também essa atividade para poder dar. Então, é isso, gente. Assim, as metodologias ativas, afetivas, qualquer metodologia que você queira usar, né? Você não precisa fazer soldadinhos. Eu falo para os meus alunos que eu não quero soldadinhos de chumbo na minha sala. Eu quero pessoas participantes, que perguntem. Porque, gente, você fica falando lá na frente e ninguém te perguntar nada. Eu fico pensando assim, será que esse aluno está entendendo o que eu estou falando? Ou aí eu pergunto para ele, fulano, o que eu quis dizer com isso? Então, assim, só aqueles que são mais espertinhos que sabiam responder. Então, eu vi a necessidade de mesclar a turma, de um conversar com o outro, de um falar com o outro, sabe? E fazer com que eles interagissem. Então, passaram a interagir. Você pode fazer com dupla. Mas não vai dar para fazer dupla. Não, então faz um aqui com 2, um com 3. Faça com aqueles que você sabe que vai interagir. Não adianta você colocar 4 alunos lá e ninguém fala nada. Eu procuro sempre colocar os mais espertos, assim, sem que eles vejam, óbvio, né? Entre aquela turminha que não sabe, porque daí entre eles conversam, né? Então, assim, a metodologias ativas, gente, você vai falar lá dos faraós. Poxa, eu lembro de uma aula que eu dei sobre independência, que eu falei para eles assim, gente, como será que seria o Instagram de Dom Pedro? Pronto, na hora todo mundo queria fazer o Instagram de Dom Pedro. Falei, tá, vocês vão fazer o Instagram de Dom Pedro, mas vocês vão contar sobre a independência. Com a chegada da família real, como que foi, Dom João quando foi embora, por que Dom Pedro ficou, por que Dom Pedro foi embora, por que ele não foi, sabe? Então, foi uma coisa tão legal,
No meu Instagram tá lá. Eu lembro de um aluno que fez assim: hoje eu e minha família chegamos ao Brasil. Nossa, sabe, gente? É como se ele fizesse parte daquilo, né? O dia lá do FICO, então, não, cara, eu fiquei muito nervoso. Depois que eu vi aquela carta, com aquelas 8.000 assinaturas, eu disse pro povo que eu ficava. Então, assim, foram umas coisas assim, tudo bem. O meu objetivo foi atingido, né? Eles aprenderam, na prova todo mundo foi bem naquela matéria, e eu, assim, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu falei assim, gente, né, como a Sueli falou, é simples, é você ter o olhar observador naquele momento, é você falar, ixi, acho que não está agradando a turma, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para levantar essa turma? Teve um dia que eu estava dando lá sobre a Constituição. E eles, ai, professora, que chato, ai, que chato. Falei, gente, mas são as regras que vocês têm que saber. Falei, pessoal, vocês não estão felizes com essa aula? Então, tá cansativo, professora. Tá, vamos fazer o seguinte, pega esse livro, vamos lá para o pátio, a gente vai dar um descanso de 5 minutos, e daí a gente vai sentar lá embaixo da árvore. O meu colégio tem um verde muito bonito lá, e daí a gente vai conversar sobre isso. Pronto, a aula foi outra. Então, eu acho assim, é o olhar observador, né? Você praticar a empatia, não só falar sobre a empatia. Você tem que se colocar no lugar do seu aluno. E se fosse você ali? Você ia estar feliz? Você ia estar interessado naquela aula? Você ia perguntar naquela aula? Né? Porque a aula não é só o caderno, o livro, caneta, né? São tantas coisas envolvidas, né? Então, eu fazia livrinhos com ele. Uma vez eu aprendi um livro, não sei se vocês conhecem o Zine, que é feito com uma folha de papel sulfite, você dobra. Nossa, eu tinha alunas que faziam aquilo para historinhas mesmo, na casa delas, que nem era preciso. Brasileira, uma coisa muito bacana que eu fiz também, usei a gamificação. A gente ia trabalhar frações, e quando eu trabalho frações, eu já trabalho frações, eu faço porcentagem e números decimais, porque eu já gosto de casar tudo, eu não gosto de fazer nada separado. Como a Sueli falou, eu acho que quando você trabalha separado, quando ele vai aprender aquele lá, ele já esqueceu daquele outro, sabe? Então, eu gosto de envolver o aluno com tudo. Eu trabalhei geografia junto, e a gente estava aprendendo regiões. Então, eu peguei o mapa... não, mentira, nós estávamos trabalhando continentes. Eu peguei o mapa mundi, eu fiz 5 grupos com a minha turma, eu recortei esse mapa mundi em 5 continentes. Eu recortei os 5 continentes. Coloquei cada continente num saquinho, porque cada saquinho pertenceria a cada turma. Só que esse continente, eu repiquei em mais 5 ou 6 vezes cada continente. Naqueles 2 primeiros meses, todo aluno que não deixasse era o grupo, se não deixasse de fazer tarefa, se entregasse os trabalhos, se participasse da aula, todo final de semana ganharia uma parte daquele quebra-cabeça. Nossa, eles ficaram loucos, né? Aí, guardaram tudo. Quando chegou no último dia, eu falei, tá, vocês têm um saquinho aí? Vocês vão montar o quebra-cabeça. E eles não sabiam nem do que a gente estava falando. Só que quando começaram a montar, é o Brasil. Não, Aí teve um lá que montou lá a África, ele achava que era o Brasil. Eu falei, não, olha direito. Aí descobriram, por fim, que seria os continentes. E daí montaram, dentro de um quadro de cortiça, eles montaram esse mapa mundi, pintadinho, colado, né? Então, foi, assim, um trabalho bem bacana que eu fiz com gamificação. Eles ganharam pontuações, eles ganharam alguns décimos na nota, porque o grupo ganhador ganhou lá 5 décimos numa nota lá. Foi um trabalho bem bacana. Eu gosto bastante também com gamificação. Fez com balão, professor? Eu fiz um com balão assim, ó, mas eu fiz um pouquinho diferente. Dá para fazer também como se fosse um mapa mundi,
Mas eu fiz um assim, que era quando os portugueses vieram para o Brasil, aí eu botei lá, no caso, Europa, África, e aí eu coloquei as caravelas andando em direção ao balão, se for um balão azul, né? E aí fiz a América do Sul aqui, eles chegando ali pela Bahia. Aí Eu eles fiz. enchem o balão, né? E aí tu vai colando ali os pedaços, como se fosse um quebra-cabeça, mas aí tu consegue perceber o formato esférico, né? Olha só, se a gente tivesse conversado. Eu fiz um quadro interativo com os meus alunos, desenhei os balões, só que eu desenhei a caravela para eles andarem com a caravela. Muito legal essa ideia do balão, né? De colocar eles para terem noção. Muito Isso, e bacana. aí, uma também que a gente fez, a gente colocou um celular, né, com no caso, a lanterna do celular, e aí eles colocavam atrás do balão olha, eles partiam no escuro, e aqui no Brasil tá claro, vamos supor, ou a gente ia gerando, e eles, olha aqui, ó, lá tá escuro e aqui tá claro. Dá para trabalhar assim, dá para trabalhar de forma bem interdisciplinar. Sim, e isso, gente, é a metodologia ativa, né? A gente pensa que Não, metodologia não, ativa, né? sabe A como gente. eu fiz? Eu peguei aquele jogo dos detetives e fiz os meus meninos aprenderem a fazer os bitmojis deles. Primeiro eu os ensinei a fazer os bitmojis deles. Depois eles fizeram a impressão numa folha A3 do bitmoji, querendo descobrir as ideias de Napoleão para chegar em Portugal. E o outro para eles chegarem nas ideias de Dom João VI para chegar aqui no Brasil. E eles foram fazendo a trilha para chegar aqui. Esse jogo foi um mês, mas foi assim, eu acho que foi a aula que eles mais Mas aprenderam. eles não vão Foi esquecer. maravilhosa. Eles Nunca vão esquecer, né, Luana? Nunca mais na Nossa, vida vão foi esquecer. maravilhosa. não vão Foi esquecer, maravilhosa. porque esse tipo de aula marca o aluno, né? Aí quando a irmãzinha dele, eu já peguei irmãos de alunos que foram meus, quando a irmãzinha dele vai entrar nesse assunto, ele já fala para ela, a professora fez isso, só que eu sempre faço coisas diferentes. Então, lá no meu Instagram, gente, tem muita coisa. Se você não tiver preguiça de ficar olhando e buscando, tem a revisão com os detetives, tem a revisão com os Flintstone, né? Porque era na Idade da Pedra, sabe? Tem muita coisa legal que você pode fazer. Metodologias afetivas, Carol, metodologias afetivas, tá? Então, tem muita. Eu tenho também, gente, muitas pessoas me pedem, né, via direct, eu tenho a trilha decimal, bingo dos verbos, então quem quiser também pode pedir, eu envio para você, tá? Então, assim, são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, não custa nada para gente, né? Eu prefiro dar uma aula dessa. É cansativo, gente? Mas eu prefiro dar uma aula dessa para a pessoa poder participar, porque é muito duro, né? Só porque você chama Marília, eu vou te dar, tá? Então, gente, é isso, né? O que eu tinha para falar para vocês, né? Acho que já ficou cansativo já agora, né, gente? Hoje eu só vou passar uma aulinha assim. Eu não tinha entrado nessa sala ainda. Foi uma aula de ciências. Aí eu fiz os meus alunos desenharem um coração no EVA e eles partiram esse coração. Mas só que cada um partiu esse coração de um jeito. E eles me entregaram esses corações. E eu distribuí esse coração partido para a escola. E eles tinham que sair entre a escola procurando o pedaço que ia encaixar com o dele. Meu Aí, Deus. no final de tudo, aí eu coloquei a música, aquela música do O Buraquinho no Coração, e eles tiveram que me falar o que era a diferença dele com o outro, mas que tornava o coração deles únicos. Mas foi tão bonita a aula que no final a gente já estava até chorando com os depoimentos, sabe? Você De sabe, tão Luana, bonito que foi. que esse ano eu não vou dar mais aula para o 5º ano, porque eu abracei um projeto novo que se chama Projeto de Vida. Não sei se eu comentei com você.
Então, eu quero trabalhar o emocional dos meus alunos. Então, eu vou pegar do primeiro ao quinto ano. Porque eu acho que as nossas crianças estão muito carentes. As nossas crianças e alguns adultos estão carentes de emoção, né? Não se empolgam, para eles tudo é uma chatice, se sentem entediados. E a gente vê isso quando você dá uma aula, né? Por isso que eu gosto, assim, de olhar os olhos dos meus alunos, de ter contato, de saber. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Agradeço o teu convite, Luana. Agradeço vocês pela atenção, tá, gente? Eu quero dizer para vocês também que, às vezes, a gente pensa que a gente sabe de tudo, né? Mas você vê, olha quanta coisa eu aprendi hoje com vocês aí. Então, para mim também essa formação foi muito, muito rica, sabe? Porque eu aprendi coisas novas com vocês também, né? O professor Jardel já me deu um monte de ideias aqui, porque as ideias que a gente escuta de outra pessoa, você pode aplicar com seus alunos em qualquer conteúdo que você quiser, gente. Não é verdade? Você só não aplica se você não quiser, se você não se interessar. Mas se você se interessa mesmo pelos seus alunos, você vai, sim, fazer o que for preciso, né? E assim, gente, não adianta você espernear. Para você ser um bom professor, tem que participar de grupos, tem que estudar, você tem que procurar mesmo, gente. Eu estou com 64 anos, eu ainda busco cursos, eu busco grupos, eu participo, eu quero saber, sabe? Eu quero entender coisas. Porque eu acho que a nossa vida, ela envolve tudo isso daí. Para você ser um bom professor, você tem que ter um bom envolvimento com todas as outras áreas, e você ter empatia com as pessoas, e você saber o que o outro está falando, né? E ter humildade, não é verdade? Então, assim, agradeço vocês também, tá? Por esse tempo aqui junto, né?